galera, estamos iniciando mais um podcast da Escola Estadual Carlos Luz e hoje estamos com a convidada Maria Celeste, que vai falar um pouco para nós sobre o tema Juventudes, que é uma proposta dentro do tema Agosto das Juventudes, proposta pela Secretaria Estadual de Educação. Então, Celeste, primeiramente, agradecemos por ter aceitado o nosso convite para participar do nosso quadro. Seja bem-vinda. Obrigada, então. Emily, Evelyn e Mike, né? Eu já me sinto muito em casa aqui na escola, né? Em função das parcerias que nós tivemos aí, né? E é uma alegria falar desse tema sendo entrevistado por jovens, né? Eu penso que o próprio podcast e a organização dele já mostra como que a escola reconhece o protagonismo juvenil, e isso é muito bom. Celeste, gostaríamos que você contasse para a gente um pouco da sua trajetória relacionada às universidades e o protagonismo juvenil. Eu acho que eu vou voltar um pouquinho na pergunta, né? Assim, eu fiquei pensando que eu sempre lidei com a escola, né? A minha vida inteira com a escola e com movimentos sociais, assim, com catadores de material reciclável, né? Então, eu sempre lidei com jovens, né? Então, acho que isso é importante, assim. Quando a gente vai para a universidade, a gente não começa a trabalhar com alguma coisa que a gente nunca teve relação. Então, isso é importante pensar isso, né? Que os jovens sempre representaram aí um lugar especial nas minhas atenções como educadora, né? Acho que esse é um ponto. E eu trabalho no mestrado em Gestão Integrada do Território. A gente tem um laboratório que se chama Núcleo Interdisciplinar de Educação, Saúde e Direitos, né? E por que a questão da juventude e da educação é importante? Vocês devem saber, né, que Valadares sempre ocupa os primeiros lugares com relação à vulnerabilidade juvenil. Então, os jovens, eles são ou vítimas ou autores, né, de atos ligados à infração. E aí a gente tem um alto índice de mortalidade juvenil. Então, se tem um grupo nesta cidade que merece toda a atenção de universidades, de escolas, né, de poder público, de organizações diversas, são os jovens, né? Então, os jovens merecem essa atenção. E não porque eles são o futuro. A gente tem uma ideia muito ligada ao jovem como aquele que vai ser. O jovem é. O jovem é. Vocês são, né? Então, o protagonismo juvenil está ligado a isso, a reconhecer que vocês são, que vocês têm ideias, que vocês têm propósitos, que vocês podem contribuir para que a escola seja melhor, para que o bairro seja melhor, para que o entorno da escola seja melhor. Então, os jovens são propositores. Então, minha trajetória toda, ligada à universidade, vem do meu laço com a escola, vem desse laboratório, vem dessas preocupações com as juventudes em Governador Valadares, que é muito sério, né? Precisa mesmo ser olhada, e vem dos apoios que a gente vai conseguindo, né, para realizar pesquisas, realizar trabalhos como da FAPEMIG, do CNPq. Então, é uma rede que vai se construindo em torno de uma questão que é emergente, que é importante, que é a vulnerabilidade juvenil em Valadares e que só pode ser pensada a partir do outro lado, que é o protagonismo juvenil. Falei muito? E sobre esse protagonismo juvenil dentro do território escolar, como acontece o posicionamento desses jovens relacionado à vivência nas salas de aula? Bom, eu já vi muitas experiências bacanas, então acho que eu vou falar das bacanas, né? Vou falar das bacanas, quando os jovens conseguem ser propositores, quando a gente encontra, né, jovens em escolas que se organizam como gestores, né, dos espaços. Vocês devem ter professores e professoras que vocês se relacionam, que escutam vocês. Então, o protagonismo, ele parte da escuta. E ele parte de duas coisas que são fundamentais. Primeiro é romper com essa ideia de que o jovem não é, porque é uma ideia muito presente. O jovem é. E outra coisa é entender o próprio termo juventudes, que está aí no Agosto das Juventudes. Não é um S que as pessoas colocaram assim, vamos colocar um S em juventudes, né? Isso tem uma discussão teórica. As pessoas que estudam juventude, e são muitas,
elas vão dizer que a gente precisa entender a pluralidade dos modos de ser jovem. Então, cada jovem gosta de uma coisa, cada jovem faz uma coisa. E esses modos, eles estão ligados a duas coisas, a situação e a condição. Então, você é jovem em determinados lugares, em determinados territórios, né? E ali constrói sua trajetória como jovem. Então, assim, a questão da sala de aula, a gente precisa tirar da nossa cabeça o rótulo de aluno. Que a gente trata o outro como aluno, a própria A de aluno é negação, é aquele que não é. Então, assim, quando você olha para aquele que vai entrar na relação pedagógica como alguém que é, como alguém que tem propostas, vocês já sabem muito mais do que eu, os professores que os reconhecem assim e os que ainda, infelizmente, não os reconhecem assim, né? Então, acho que penso que essa é uma importância, sim, porque a partir do momento que você é convocado a ser, porque as pessoas já te reconhecem como alguém que pode contribuir, né? A gente vivenciou umas experiências bacanas, né? Que depois nós vamos falar delas. E onde você acha que o jovem é menos escutado? Então, talvez seja na sala de aula. Para quem é a escola? Pois é, então as duas coisas estão ligadas. O jovem, às vezes, é menos escutado, talvez na sala de aula, né? Talvez, né? Eu vi muitas experiências em que os jovens são muito escutados nos processos de organização da escola, e isso, às vezes, não ecoa na sala de aula, né? E para quem é a escola? A escola são para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para as pessoas adultas, que tem muitos jovens que estão na educação de pessoas jovens e adultos porque não tiveram direito à escola. Então, a escola é um direito, a educação é um direito. Tem coisas que a gente fala assim, a gente aprende em vários lugares, mas tem algumas coisas que só a escola ensina, que é a especificidade do saber escolar. Isso só está na escola. Bom? E dentro desse contexto escolar, como é a sua experiência de trabalho em universidades como pesquisadora nas escolas? Eu vou contar da experiência aqui da escola, né, gente? Que vocês participaram, eu acho que é legal, assim. Porque a gente sempre prioriza trabalhar com jovens. Geralmente a gente trabalha com adolescentes, começa com o 9º ano e às vezes consegue continuar com o 1º ano, como aconteceu aqui, né? E a gente sempre faz essa relação de juventude e território. Quem que são os jovens nos territórios que eles vivem e o que eles podem nos ajudar a entender esses territórios, né? E como é que é a vida deles. Então, quem que é esse sujeito? Jovem. Para a gente tirar aquela ideia de aluno como rótulo, né? E aí, aqui a gente viveu diversas experiências bacanas e que está gerando aí o e-book, né? Territórios Vividos e Territórios Educativos, né? De jovens aqui da comunidade do Morro do Carapina. Então, assim, por exemplo, vocês sempre nos ensinam, o tempo todo vocês nos ensinam, né? Vocês nos ensinam a nos relacionarmos com vocês. Vocês nos ensinam por aquilo que vocês trazem, pelas suas experiências, pelas vivências, por aquilo que vocês nos contam dos modos de vida de vocês no território. A gente tentou trabalhar nesse material que gerou o livro, vendo, e a gente sempre olha isso, as pessoas que escrevem, que desenham, né? Fez oficinas na universidade para os ilustradores. Então, o produto, a gente tenta trabalhar todas as pesquisas que o nosso grupo trabalha, e é um grupo grande, que vocês conheceram, a gente tenta trabalhar processos e fazer desse movimento um processo de aprendizagem. Vocês, que a gente se encontre, né? Que a gente... aprendizagem não é o que você repete numa prova, né? É aquilo que você aprende que te ajuda a ser melhor. Então, assim, pode ser, e nesse caso nosso, é uma aprendizagem escolar, né? Então, a gente trabalhou com a leitura, com a escrita, com a produção, para trabalhar com essas ferramentas. Então, assim, a minha experiência, eu sou muito feliz todos os dias que eu venho à escola, né? Então, eu queria agradecer vocês, né? A vocês, a escola, as pessoas que são parceiras aqui da escola. E queria dizer, assim, que
que eu vi coisas aqui na escola, porque eu sou uma pessoa andarilha, né? Ando em muitas escolas, né? E essa escola, ela tem muitos diferenciais, muitos diferenciais. Primeiro porque ela é a escola do morro, da comunidade do Morro do Carapina. Então, só de dizer isso, essa escola já tem um diferencial. E eu aprendi que ela é da comunidade aqui com vocês, né? Porque senão a gente fala assim, é do morro. O morro é qualquer lugar, né? Comunidade diferente. E a escola, qual a escola que tem jovens entrevistando alguém num podcast, numa sala como esta, né? E reconhecendo que os jovens é que devem fazer o roteiro, participar da organização, fazer as entrevistas, fazer a escuta, né? E aí eu poderia falar inúmeras experiências, mas eu vou deixar para os leitores e leitoras lerem nosso livro, né, gente? Que vai ser lançado, e aí nele tem o protagonismo juvenil, que ele é muito da experiência aqui da escola. E tem várias coisas que vocês vão dizendo e vão se posicionando e vão trazendo demandas para a gestão. Por exemplo, futebol feminino, né? Peraí, por que tem que ter só futebol de homem, Miguel, né? E aí o futebol é colocado. E aí são várias coisas. Vocês sabem mais do que eu do quanto vocês são protagonistas nessa escola, né? Isso deve ser muito valorizado, tá bom? Qual conselho você daria para os jovens relacionado à educação e esse protagonismo juvenil? Sejam vocês, né? Sejam vocês, né? E aí, eu penso que cabe aos jovens contribuir para ensinar os que não são jovens, né? Mais jovens e que ainda precisam aprender, né? Que tem muito mito sobre juventude que circula. O jovem não quer nada. Mentira pura. Quem é o jovem que não quer nada? Quando disserem isso, façam essa pergunta. Quem é o jovem que não quer nada? A gente universaliza as coisas. O que é universalizar? É pegar um negócio e transformar como se fosse uma regra geral. Quem é o jovem que não quer nada? Essa é uma coisa. O jovem só gosta de tecnologia, né? Aqui vocês têm uma biblioteca que é usada, vocês conversam, eu já vi várias coisas. E o que a tecnologia ensina, né? O que nós aprendemos com as práticas que a gente pode pensar de letramento digital? Então, eu vi aqui na escola, por exemplo, vocês fazendo várias coisas interessantíssimas que às vezes as pessoas da própria escola não conhecem, né? Então, assim, a gente precisa romper com algumas coisas. Vai celular para a sala de aula? Vai. Isso é pequeno diante do modo de pensar a questão da juventude, a relação. Então, ser jovem e ser pessoa humana é sempre estar em relação. Em relação aqui, né? Como é que é o jovem e a relação com a escola? Então, é mostrar e ir desconstruindo esses mitos, né? E aí vocês podem também nos ensinar, né? As pessoas que ainda não compreendem, né, as questões da juventude, porque todas as pessoas, às vezes, perdem a paciência nos diálogos, nas conversas, e geralmente quando isso acontece com um jovem, fala assim, mas é porque é jovem, né? E às vezes quando acontece isso com um adulto, as pessoas não falam assim, fulano, né? Não prestam atenção. Então, desconstruir esses mitos, né? Desconstruir essa ideia desse jovem como alguém que ainda vai ser construído. Mostrar que vocês são, mostrar a potência, né? Mostrar aquilo que vocês sabem que é do diálogo, de se posicionar, de dizer isso serve, isso não serve. Mas a gente sempre, isso eu aprendi na vida, né? E na educação, né? A gente sempre faz pela via do diálogo, né? Então, vocês conseguem fazer isso. Então, ter um pouco dessa paciência, né? Com as pessoas que ainda não entendem muito essa coisa da juventude, para a gente poder construir possibilidades. A educação é um lugar de construir possibilidades, tá bom? Então, é isso. Eu acho que era um pouco isso que eu né? Dessa parte aí que eu queria dizer. O que mais vocês querem? Nada, não. Mas agora vou entrevistar você. Eu agora vou ser chata. Porque, sabe, eu quero falar duas coisas, assim, para fechar mesmo. E aí eu não vou falar mais, gente, prometo. Porque aqui na escola eu recebi o apelido das meninas que fala muito, né? Então, eu queria dizer que a gente sempre, que possível, faz com e não para.
tudo que você faz para o outro tem um alcance limitado e uma resposta nem sempre positiva. Então, a gente sempre constrói com. Isso serve para qualquer prática, inclusive as que lidam com jovens, né? Convocar sempre para o com. Fazer com, né? Que é muito mais rico do que fazer para, porque só um fazendo para o outro. E vocês têm muito a dizer. Então, qual o recado que vocês aí, vivendo aí agosto das juventudes, querem deixar para outros jovens? Estou apertando vocês? Ai, gente. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista dos seus sonhos. Muito bom. E você, Edili? Eu não tenho nada pra falar. Ah, tem. Tudo bem, não. Eu acho que tem, sim, né? Não tem. Nada para falar para os jovens? Como é que é a experiência Trabalho de duro. estar aqui, hein? Trabalho duro. Por que trabalho duro? Mas agora não é pra não desistir, né? Aham. Trabalhar pra conseguir o que você sempre quis. Uhum. Legal. E você, Emily? Você Pra sempre tão... correr atrás das coisas que vocês querem. Uhum. Pronto. Pronto. Eu tô brincando assim, mas é porque eu fiz a pergunta, porque realmente vocês têm muito a dizer, né? E nem sempre, e como às vezes não é uma prática corriqueira dos jovens dizerem ou serem ouvidos, às vezes na hora que fala assim, o que você tem para falar, né? Tá mais no microfone assim, né? Trava, né? Mas aqui eu acho que, como o podcast é um bate-papo, né? Estamos todos bem, né? Então, legal isso. Nunca desistam dos seus sonhos, viu, jovens? E a nós, educadores, que a gente consiga acompanhar os sonhos de vocês, né? Tá bom? Então, Celeste, gostaríamos de agradecer sua participação e dizer que você está contribuindo muito para o podcast da nossa escola e levar informação para outros jovens. Que bom, que bom. Obrigada.